Esse final de semana foi extraordinário, foi espetacular. Como filme, é só copiar o roteiro e dar os primeiros momentos estão lá assegurados. Coisa inacreditável. Caracas é uma cidade que ocupa uma mancha maior do que Belo Horizonte. Caracas é equivalente a Curitiba, terra da nossa Larissa Biscaia. Só que mais adensada do que Curitiba. Curitiba moram menos de 2 milhões de habitantes, em Caracas perto de 3 milhões de habitantes. Aí você imagina os americanos entrando numa cidade do porte de Curitiba, matando menos do que a polícia do Cláudio Castro matou para subir um morro, para prender, para conter o Comando Vermelho, foi lá, entrou no palácio, tirou o Nicolás Maduro, tirou a mulher dele, em minutos, 3 horas da manhã, horário de Brasília, em minutos tirou o sujeito do palácio, em 2 horas ele estava num navio a 160 quilômetros da costa da Venezuela, foi levado para Guantánamo, de lá pega um 757 e desce em Nova York. Um trabalho incrível, incrível. Não tem general, coronel, major, capitão, sargento, cabo, soldado, qualquer um da área militar que não esteja de boca aberta. E os civis também, olhando e falando, caramba, que coisa impressionante. Reproduziram o lugar onde ele morava. Ele morava em vários lugares, dormia em vários lugares, mas reproduziram o lugar onde ele foi capturado. Nos Estados Unidos, em tamanho natural, fizeram várias simulações, etc. e tal, uma coisa incrível, incrível, realmente incrível. Então, como filme, é um negócio extraordinário, extraordinário. Agora começa o desafio como livro, porque o primeiro capítulo é o filme, ou o que a gente viu, mas agora é o seguinte, a Venezuela está como sempre esteve, só não tem o Maduro. E os americanos agora têm um desafio, que é fazer aquele negócio, onde eles entraram, de onde tiraram o Nicolás Maduro, funcionar. E isso é um grande desafio, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Tem gente que está discutindo esse assunto do ponto de vista diplomático. É uma discussão, mas que não leva a lugar nenhum, mas é uma discussão. Termina sempre no, os americanos não podiam ter feito isso. De 1945 para cá, 80 anos no ano passado, a quantidade de invasões ou ataques que não se guiavam pela carta é enorme. A carta de criação da ONU é enorme. Não é que agora os americanos, que absurdo, quebraram e não podem... Eles vão defender, vai ter reunião no Conselho de Segurança, eles vão lá dizer, não, a gente está seguindo, a gente é autodefesa. Todas as vezes em que houve um ataque, o argumento é autodefesa, a não ser que tenha sido aprovado no Conselho de Segurança da ONU. Tem que ser autodefesa e sempre encaixa na autodefesa, porque quem diz que é autodefesa é quem atacou. E assim funciona. E aí o assunto vai ser votado no Conselho de Segurança da ONU, depois não muda nada. Então, por esse raciocínio, as conversas terminam no boteco, em que alguns professores e outros professores falam, não podia porque a carta não permite, não podia porque o não sei o que não permite, não podia porque a legislação internacional, porque veja bem e tal. E a gente fica num veja bem, que não leva a lugar algum. Porque o fato o Nicolás Maduro está enjaulado em Nova York. E não é só o Nicolás Maduro que está enjaulado em Nova York. Esse assunto termina com a condenação americana ou com a condenação russa, no caso da Ucrânia, mas a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é um fato. Então, se a gente ficar olhando para as discussões no campo diplomático, todos vão concordar. Mas não pode. Agora, também não pode um monte de coisa. Então, a discussão diplomática acaba se misturando com a discussão dos direitos, o que pode e o que não pode. Quer dizer, pode montar um regime como era o regime mantido pelo ditador Nicolás Maduro? Também não pode. Pode reescrever, quer dizer, dominar os 3 poderes como ele dominava? Pode subjugar a população como ele fazia? Começou com Chávez e ele intensificou. A Venezuela, nos anos 50, tinha uma renda per capita semelhante a 70%, 80% da renda per capita americana. Esquece que o dólar mudou, que não mudou para cá, mudou para lá.
seria hoje uma renda per capita de 68 mil dólares. Você acha que os venezuelanos vivem com 68 mil dólares de renda per capita? É um miserê extraordinário, mais da metade da população vivendo na miséria. Mas não é a miséria resultado de um país que não consegue deslanchar. Um país que já teve muito dinheiro, nunca foi um exemplo de distribuição de renda, tá? Sempre foi um fiasco na área de distribuição de renda. Não conseguiam distribuir a riqueza, mas com o Nicolás Maduro conseguiram distribuir a pobreza. Então a pobreza campeando. Falta remédio, falta luz, serviço básico, falta transporte, falta comida, falta ensino. 20% da população deixaram a Venezuela porque aquilo era uma maravilha? Não. Então, no campo das liberdades, falta tudo. No campo do respeito às instituições, falta tudo. No campo social, falta tudo. No campo político, falta tudo. No campo econômico, falta tudo. Um país que foi moído pela hiperinflação, um país que foi moído pela inflação quando se livrou de uma hiperinflação jamais vista, caiu na inflação. Um país que tinha 90% da sua... que tem 90% da exportação vinda do petróleo. Para efeito de comparação, o Brasil tem pouco mais de 10%, 12%, 13%. É resultado de petróleo. Lá é 90%. Um país que já produziu mais de 3 milhões de barris de petróleo dia e que agora está produzindo um quarto disso, um pouco mais do que isso. Os números não são confiáveis. Nenhum número da Venezuela é confiável, porque os números do Maduro são todos malandros, né? Não são maduros, eles são mais do que maduros, são podres, não são confiáveis. Então, essa Venezuela apodrecida, que destruiu a sociedade, que aparelhou o Estado, corrupta, que corrompeu o processo eleitoral, que corrompeu o judiciário, corrompeu o executivo, o legislativo, que distribuiu para os generais uma cleptocracia indiscutível. Essa Venezuela não conseguiu uma voz de solidariedade, tirando os lunáticos, mas eu estou falando de gente normal, séria. Então as pessoas foram questionar a ação americana, mas ninguém saiu em defesa do Nicolás Maduro nem do regime dele, não tem como. Não tem legitimidade o governo Maduro, nenhuma legitimidade. Então, falar em soberania na Venezuela é uma coisa meio maluca. Mas vamos deixar a discussão diplomática de lado, porque vão ter aqueles que entendem que é um absurdo o que os americanos fizeram, vão ter aqueles que entendem que é um absurdo o que o Maduro fez, e ninguém consegue ser solidário ao Maduro. É impossível ser solidário ao Maduro, lamentar a queda do Maduro, e ninguém consegue festejar uma intervenção. Então, essa é uma discussão que não leva a lugar nenhum. A discussão que leva para algum lugar é o seguinte: ok, os americanos tomaram a iniciativa de fazer uma intervenção, um ato de força, e agora? E agora, como é que fica? Os americanos entraram no Vietnã. A guerra do Vietnã, uma loucura, mas para os americanos foi não só uma derrota, para o então presidente Lyndon Johnson, não vou dizer que custou a reeleição dele, mas ele já estava meio claudicante, inviabilizou qualquer possibilidade de reeleição, viu o Partido Democrata perder para o republicano, no caso Nixon. Os americanos foram humilhados no Vietnã, perderam vidas, perderam dinheiro, perderam a guerra. O Vietnã virou comunista, o Laos virou comunista, o Camboja virou comunista, esse pedaço do Sudeste Asiático virou comunista, ou seja, não funcionou. Aí os americanos, em 2001, em função das Torres Gêmeas, entram no Afeganistão, onde funcionava o regime talibã. 26 anos, 25 anos depois, né? Ali funciona o regime talibã. Está tudo igual. Ok, mataram o Bin Laden. 10 anos depois, né? Bin Laden foi morto em 2011. Mas qual foi a transformação que os americanos conseguiram no Afeganistão? Não conseguiram no Afeganistão. Não conseguiram. Aí em 2003 os americanos entraram no Iraque. Saddam Hussein foi apeado do poder, foi julgado, 3 anos depois foi morto pelas regras iraquianas.
o Iraque era uma peça de resistência ao avanço do regime de Teherã, do Irã. E o que aconteceu? Aumentou o poder iraniano com a interferência americana no Iraque. Os americanos ficaram lá de 2003 a 2011. Quando saíram de lá, o mundo passou a conhecer o braço da Al-Qaeda que se instalou no Iraque, criou o Estado Islâmico. Os americanos voltaram para lá, foram obrigados a voltar para lá em 2014. Ou seja, todo mundo tem uma estratégia, todo mundo tem um plano. Mas, quando a vida real se impõe, é que a coisa complica. Então, agora, os americanos, a gente não sabe ainda qual é a intenção americana real, qual é o grau de profundidade que os americanos vão imprimir nessa gestão venezuelana. Não dá para a gente analisar, e só um lunático pode analisar, todos podem especular. Agora, analisar o que eu falei do Afeganistão foram 20 anos. 20 anos. O que eu falei do Iraque, de 2003 a 2011. 8 anos. Vietnã, olha que loucura que foi. Né? Nós estamos falando de 68 a 75. Não dá para a gente analisar agora um negócio que aconteceu no sábado, nem hoje, segunda, nem amanhã, terça, nem em março do ano que vem, nem em julho do ano que vem, nem em janeiro de 2000, quando voltar a Larissa Biscaia, 2028, a gente vai saber. Não dá. Por quê? O que nós temos ali na Venezuela, veja, muita gente reclama do regime petista. O Lula entrou em 2002. Então, nós estamos falando de 24 anos de regime do PT. Mas, tira 4 anos do Bolsonaro e tira 2 anos do Temer. Nós estamos falando de tira 6 de 24. Lá, o Chaves entrou quando o Fernando Henrique foi reeleito, em 1998. 1998, se fosse 2000, 26, 28, quase 30 anos de regime chavista madurista. Você imagina como é que está a estrutura de poder lá dentro? Como é que estão as coisas lá? O Chaves foi eleito em 98, se reelegeu 3 vezes, 2000, 2006, 2012. Aí ele fica doente, morre, o Maduro entra em 13. Aí ele disputa em 13, vence em 18, vence, entre aspas, em 24, terceiro mandato. Então foram 4 eleições de um, 3 do outro. O saldo da gestão do Maduro, e já dá para falar em saldo da gestão do Maduro, saldo do chavismo não dá para saber. Dá para a gente arriscar que sim, mas não dá para saber. Pode ter uma reviravolta. É um desastre, derrubou o PIB brutalmente. O PIB da Venezuela já foi de 480 bilhões de dólares. O PIB da Venezuela hoje é de 120 bilhões de dólares. Gente, 120 bilhões de dólares contra 480. O PIB brasileiro é 18 vezes o PIB venezuelano. E a nossa população é 10 vezes, nem isso. 9, 8 vezes a população da Venezuela. A Venezuela vive numa miséria brutal. O Maduro, nessa campanha roubada dele, ele disse que haveria banho de sangue e guerra civil se ele não ganhasse. E ele é um cara de pau. Cara de pau. Ele veio para o Brasil, recebido pelo Lula, em maio de 2023, como se o Maduro fosse um estadista, hein? Aí o Maduro fez um discurso pela liberdade. Um governo liberticida falando pela liberdade. Um negócio inacreditável. Ele falou sobre igualdade. Claro, todo mundo miserável na Venezuela. Então você vê as reações. Você tem 2 tipos de reação. Tem a turma que não tem contato com a Venezuela, mas dita regras na discussão acadêmica, na imprensa, tá todo mundo lamentando. E você tem a vida real, que são as pessoas que sofreram o regime. Agora, como é que os americanos vão fazer para recuperar a Venezuela? Como é que funciona esse negócio? Dá para fazer isso sem convocar eleições?
Dá para fazer isso simplesmente deixando a vice-presidente lá? É legítimo? Pô, se o presidente é fruto de uma fraude eleitoral, faz uma negociação com a presidente e com a vice-presidente e meio que tudo bem. É um negócio meio complicado, né? Você tem um país que viu um presidente experiente, que foi o Rafael Caldeira, enfrentando um colapso bancário. Então, quando corroeu um pedaço do PIB, foi uma destruição brutal. Quando entra o Chaves em 98 no discurso que mistura combate à corrupção com combate à pobreza, há uma expectativa. Você tem mais hoje uma pobreza brutal. Os americanos têm que refazer as instituições ou patrocinar a reconstrução das instituições. A Suprema Corte deles totalmente carcomida. O meio militar carcomido. O processo eleitoral, você imagina, gente, aqui no Brasil, vereador, deputado estadual, deputado federal, os caras têm uma estrutura paralela, e todos eles têm uma turma que fica na volta dos políticos. E aí o camarada vai visitar um bairro numa cidade lá, chega lá, tem uns 3, 4 caras, você nunca ouviu falar, você não sabe quem são, mas são os caras que mandam no lugar. Aí é o camarada que vive de favorzinho, pequeno favor e outras cocitas. Isso numa democracia. Agora você imagina na Venezuela como é que era a estrutura. É o general que comanda a milícia, você tem aquelas estruturas de informação. É uma loucura. Imagina a nova presidente ou o futuro presidente, seja lá quem for, chegando, não confia na secretária, no secretário, no motorista, no vizinho. É uma loucura. Então, é o que eu disse. O filme que a gente assistiu impressiona. O livro vai ser um daqueles livrões grandes, cujos primeiros capítulos vão ser escritos agora, mas que vão ser escritos ao longo do tempo. Não dá para falar em sucesso, não dá para falar em fracasso. Dá para falar na interrupção de um modelo fracassado. Dá para falar na interrupção, espero, né? Interrupção de um modelo que destruiu uma sociedade. Gente, 20% de êxodo é inacreditável. 1 em 5 deixaram e foram para os países vizinhos, porque eles não aguentavam viver. Você sabe o que ia deixar o seu país? Porque você não consegue viver. O Brasil, com todos os desafios que a gente tem, você não tem êxodo no Brasil. Ah, mas tem gente que vai morar em outros países? Tem, mas conta-se nos dedos. 20%. Então, essa gente está festejando. Está festejando. Quer mudança. Os americanos estão falando em mudança. A expectativa é por mudança. Mas, por enquanto, tudo que a gente tem é uma Venezuela exatamente igual ela era na sexta-feira, antes do Nicolás Maduro ser tirado de lá. Não mudou nada. Nada. Só não tem o Nicolás Maduro. Então, para que fique uma Venezuela parecida com o que algumas pessoas defendem como modelo e tal, para deixar uma questão. Imagine, uma das coisas que o Trump falou foi a retomada da produção petrolífera na Venezuela, que é uma tragédia. Tragédia. Tudo lá sucateado. Deveriam investir 6, 7 bilhões de dólares ao ano durante 10, 12 anos para recuperar um pouco aquilo. Investem nada. Investem menos de 1/7 disso. E resultado, produz quase nada. Mas, vamos lá. Tem que produzir. As empresas americanas que trabalhavam lá foram expropriadas. Você acha que porque o Trump quer, simplesmente as empresas vão dizer, então a gente vai voltar para Caracas, vai voltar para Venezuela? Os caras têm que aprovar isso nas suas... os presidentes, os executivos têm que aprovar isso no seu conselho de administração, tem que aprovar, passar pelas regras de compliance, tem que passar por uma série de coisas antes dos caras botarem o dinheiro lá, se é que vão querer botar o dinheiro lá. E isso não vai sair tão rápido. Não é uma coisa assim, estalei o dedo e o dinheiro sai, né? Então são bilhões e bilhões. Botar bilhões e bilhões para ser expropriado de novo, eu vou para outro lugar, vou para o Brasil, vou margem equatorial, se vier, eu vou para outro canto. Por que eu vou para Venezuela? Fazer o que lá? Porque o Trump quer, mas e aí? O Trump fica quanto tempo? 3 anos? 2 anos? E daí? Depois vem um cara que é igual o Trump. Para uma empresa, casamentos de 30 anos são essenciais.
Vai casar? Será que vai funcionar? Então, tem muitos desafios daí porque o filme está sendo escrito, o livro está sendo escrito agora, capítulo por capítulo, página por página, linha a linha, e a gente está acompanhando o livro ao vivo, coisa que a gente nunca viu, a gente sempre viu as coisas sempre olhando para trás. Mas só que a gente só vai poder concluir, saber se esse negócio funcionou ou não, lá na frente. O jornalismo é a arte de contar o que está acontecendo. A arte não, né? É o ofício de contar o que está acontecendo. É a história que vai nos dizer lá na frente se esse processo funcionou ou não funcionou. Então, nós vamos seguir acompanhando. Você vai ficar sabendo de tudo aqui na Band News FM. O noticiário vai ficar atento. Mas, olha, não acredite naqueles que falam a resposta, que dão uma resposta fácil. Como é que vai ficar? Ninguém tem a menor ideia. Mas a gente vai acompanhar junto com você. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.